Bem-vindo ao canal. Hoje, temos uma história incrível para você, cheia de mistério e emoção. Se você gosta de narrativas inspiradoras, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar mais histórias como esta. Vamos começar? Maria estava exausta. O dia tinha sido uma correria, reuniões intermináveis, um trânsito caótico até o aeroporto e um atraso no voo que parecia não ter fim. Quando finalmente embarcou, tudo o que ela queria era sentar, colocar os fones de ouvido e esquecer o mundo. Ela não era do tipo que puxava conversa com estranhos, especialmente em voos. Mas o destino tinha outros planos para ela. Já Ana estava em outro ritmo. Para ela, aquele voo era o início de algo especial, férias tão esperadas, depois de meses de trabalho árduo. Ela se sentia animada, até mesmo um pouco ansiosa, como se algo grande estivesse para acontecer, embora não soubesse exatamente o que. Ela carregava um sorriso fácil e uma energia que parecia contagiar até mesmo os comissários de bordo. Ao ver sua poltrona, próxima à janela, sentiu uma pontinha de felicidade. Maria chegou logo depois, carregando sua bolsa, o casaco e aquela expressão que qualquer adulto reconheceria, o olhar de quem estava carregando o peso do mundo. Sentando-se ao lado de Ana, deu um sorriso rápido e quase automático, mais por educação do que por qualquer outro motivo. Mas Ana, com seu jeito naturalmente comunicativo, não deixou a conversa morrer ali. Dia cansativo? Perguntou Ana, em um tom amigável, enquanto Maria ajustava o cinto. Maria, surpresa por alguém tentar conversar com ela, deu uma risada curta. Você nem imagina. Reuniões o dia inteiro. Parece que foi uma maratona. Ana sorriu, tentando quebrar o gelo. Bom, pelo menos agora você pode relaxar um pouco. Esse é meu lema quando viajo. O avião é meu tempo de desconexão. Maria soltou um suspiro, como se estivesse considerando a ideia pela primeira vez. Talvez você esteja certa. Quem sabe eu tente. A conversa começou devagar, como acontece entre dois estranhos que não têm nenhuma obrigação de se conhecer melhor. Mas, em poucos minutos, Maria e Ana descobriram que tinham mais coisas em comum do que imaginavam. Começaram falando sobre as turbulências da vida adulta, trabalho, viagens e até mesmo aquela eterna luta para arranjar tempo para si mesmas. Ana era divertida, tinha uma maneira leve de enxergar as coisas, e Maria percebeu que, sem nem notar, estava rindo das histórias que Ana contava sobre seus tropeços em viagens passadas. Mas então, a conversa começou a ir mais fundo. Em algum momento, Ana perguntou: "E você? Viaja muito a trabalho?" Maria deu de ombros, com um meio sorriso. Mais do que gostaria. Mas não é sempre ruim. Exceto quando você está exausta e tudo que quer é voltar para casa. Ana inclinou a cabeça, curiosa. E onde é casa para você? Maria hesitou por um momento antes de responder. Atualmente, em São Paulo. Mas eu cresci em uma cidade pequena no interior. Talvez você nem conheça. Um lugar chamado Ribeirão Alto. Os olhos de Ana brilharam com surpresa. Você está brincando. Minha mãe nasceu em Ribeirão Alto. Maria riu, achando graça da coincidência. Sério? Que pequeno mundo. Eu passei minha infância lá. Mas, quando eu tinha uns 10 anos, minha família se mudou. Acho que não voltei lá desde então. Ana parecia pensativa, como se estivesse tentando lembrar de algo importante. Minha mãe fala muito de Ribeirão Alto. Ela sempre diz que tem boas lembranças de lá, embora também tenha algumas histórias complicadas sobre o passado. A conversa mudou de tom. Maria sentiu que havia algo mais naquela frase, mas preferiu não perguntar ainda. Elas continuaram conversando, agora com um interesse renovado, quase como se houvesse uma curiosidade inexplicável crescendo entre as duas. Ana, com seu jeito leve e curioso, continuava puxando assuntos que pareciam mergulhar cada vez mais fundo nas coincidências. É engraçado, sabe? Eu sempre achei que meu pai também era de Ribeirão Alto, mas ele saiu da nossa vida tão cedo que eu nunca soube ao certo. Minha mãe não gosta muito de falar sobre ele. Maria franziu o senho, intrigada. Eu conhecia quase todo mundo na cidade. Como ele se chamava? Ana hesitou por um instante, como se o nome fosse uma memória escondida em algum canto da mente. Ricardo. Ricardo dos Santos. O nome ecoou na cabeça de Maria como uma campainha distante. Ela tentou disfarçar, mas sentiu um frio na espinha. Ricardo dos Santos. Esse era o nome do meu pai também. Ana soltou uma risada nervosa, achando que era apenas mais uma coincidência. Deve ser só uma coincidência. Ricardo dos Santos é um nome bem comum, não acha? Maria tentou rir também, mas algo dentro dela já começava a se agitar.
O avião ainda não tinha decolado, mas elas já estavam prestes a embarcar na jornada mais inesperada de suas vidas. O avião já havia decolado, e Maria e Ana estavam completamente mergulhadas na conversa. O que começou como um bate-papo descontraído estava tomando um rumo diferente, quase como se ambas estivessem desenterrando algo muito maior do que podiam imaginar. Então, você nunca conheceu seu pai? Perguntou Maria, tentando soar casual, mas claramente intrigada. Ana balançou a cabeça, mexendo distraída no colar que usava, um presente de sua mãe. Não. Minha mãe dizia que ele era complicado. Ela sempre evitou falar muito sobre ele. Tudo que sei é que ele morava em Ribeirão Alto quando eu era pequena. Maria olhou pela janela do avião, tentando processar. Isso é tão estranho. Meu pai também era de Ribeirão Alto. Na verdade, minha família inteira viveu lá por muitos anos. Ana deu uma risada curta, como se tentasse desviar do peso que a conversa começava a ganhar. O mundo realmente é pequeno, né? Imagina se nossos pais se conheciam? Maria sorriu, mas por dentro já sentia algo desconfortável. Talvez. Meu pai conhecia muita gente. Ele era do tipo que estava sempre no centro das atenções. Ana estreitou os olhos, como se tentasse visualizar algo. Minha mãe dizia que meu pai era exatamente assim. Muito carismático. Adorava conversar com todo mundo. Ricardo dos Santos. A menção ao nome novamente fez o coração de Maria bater mais rápido. Ela tentou manter o tom leve, mas não conseguia esconder a tensão crescente. É mesmo um nome comum. Mas agora fiquei curiosa. Ele tinha algum apelido? Ana pensou por um momento, franzindo a testa. Minha mãe o chamava de Rico. Diz que ele sempre gostava de ser chamado assim, porque achava chique. O ar entre elas parecia ficar mais pesado, como se uma energia estranha estivesse se formando. Maria tentou disfarçar, mas era impossível ignorar o nó no estômago. Meu pai também era chamado de Rico, murmurou Maria, quase para si mesma. Ana se endireitou na poltrona, percebendo o tom na voz de Maria. Espera aí. Isso já está ficando bizarro. Ele saiu da vida da sua mãe também? Maria assentiu, ainda tentando processar tudo. Sim. Quando eu era criança, ele simplesmente foi embora. Minha mãe dizia que ele tinha outras prioridades. Eu nunca entendi direito o que ela queria dizer com isso. Ana soltou um suspiro profundo, como se estivesse conectando os pontos de um quebra-cabeça antigo. Minha mãe dizia algo parecido, que ele não queria compromisso. É tão estranho ouvir outra pessoa falando essas coisas. Parece que você está descrevendo exatamente a mesma pessoa. Maria olhou para Ana, agora completamente concentrada na conversa. Você tem alguma foto dele? Ana balançou a cabeça, com uma expressão de frustração. Minha mãe jogou tudo fora. Ela dizia que não queria nenhuma lembrança dele em casa. Mas, tem uma coisa. Ela me mostrou uma vez, bem rápido, antes de jogar fora. Ele tinha uma tatuagem no braço. Era uma águia. Maria ficou em silêncio por um instante, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Ela se lembrava perfeitamente daquela tatuagem. Quando era pequena, ela adorava passar os dedos sobre o desenho no braço de seu pai enquanto ele lia para ela antes de dormir. Ele tinha mesmo uma tatuagem de águia, disse Maria, com a voz quase falhando. O silêncio entre elas foi preenchido pelo som baixo dos motores do avião. Ambas sabiam que estavam prestes a descobrir algo grande, algo que nenhuma das duas estava preparada para enfrentar. Ana tentou rir, mas sua voz estava trêmula. Isso não pode ser real. Pode? Quero dizer, seria coincidência demais. Maria respirou fundo, olhando para Ana com uma expressão que misturava choque e nervosismo. Talvez não seja só coincidência. Talvez nossas histórias sejam mais conectadas do que imaginamos. E, naquele momento, o que era apenas uma conversa casual no avião se transformou em algo muito maior. As peças de suas infâncias, antes espalhadas como fragmentos desconexos, começavam a se encaixar de uma forma que nenhuma delas podia prever. O silêncio no avião era quase palpável, como se o mundo lá fora tivesse parado enquanto Maria e Ana se olhavam, ambas tentando digerir o que acabavam de descobrir. O nome, a tatuagem, as histórias. Era coincidência demais para ser apenas uma coincidência. As memórias que cada uma carregava começavam a emergir, trazendo à tona uma conexão que estava enterrada por anos. Maria foi a primeira a quebrar o silêncio. Eu não consigo acreditar. Quando eu era pequena, meu pai costumava me levar a um parque todos os domingos. Ele adorava um banco específico, perto de um lago.
Sempre dizia que aquele era o lugar onde ele podia pensar melhor. Ana piscou rapidamente, como se uma lembrança esquecida tivesse acabado de ser puxada à superfície. Minha mãe me levava para esse mesmo parque. Lembro dela apontando para um banco perto do lago e dizendo que era onde ela e meu pai costumavam sentar quando namoravam. Ela dizia que aquele era o lugar favorito dele. A respiração de Maria ficou presa por um segundo. Era um banco de madeira, com uma plaquinha dourada, não era? Ana assentiu, agora visivelmente emocionada. Sim. A plaquinha dizia algo como, para aqueles que sonham além do horizonte. Maria levou a mão à boca, tentando conter as lágrimas. Aquela frase estava gravada em sua mente desde que era criança. Seu pai sempre repetia aquelas palavras, dizendo que era o lema da vida dele. Meu pai dizia isso o tempo todo. Maria sussurrou. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Maria, isso é muito estranho. Eu me lembro de algo agora. Quando eu tinha uns 7 anos, minha mãe me deu uma pulseira dourada. Ela disse que era um presente do meu pai. Na parte de dentro, tinha um nome gravado. Eu nunca entendi por quê, mas o nome não era o meu. Era Maria. Maria arregalou os olhos. Minha mãe tinha um colar com o nome Ana gravado. Eu achava que era um presente de uma amiga, mas agora... As duas ficaram em silêncio novamente, como se o peso do que estavam descobrindo fosse grande demais para ser processado tão rapidamente. Era como se peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar diante de seus olhos, revelando uma verdade que havia sido escondida por anos. Ana, tem mais uma coisa, disse Maria, quase hesitando. Eu me lembro que, antes de meu pai ir embora, ele sempre falava de uma viagem que queria fazer. Ele dizia que ia voltar para resolver assuntos inacabados. Eu nunca entendi o que ele queria dizer com isso, mas agora, parece que ele estava falndo da sua mãe. Ana engoliu em seco, tentando encontrar as palavras. Minha mãe dizia que meu pai prometeu voltar, mas nunca voltou. Ela nunca explicou por que ele foi embora, só dizia que foi para proteger a gente. Eu achava que era porque ele não queria uma família, mas talvez fosse algo maior. Enquanto as duas trocavam histórias, as memórias que antes pareciam aleatórias e desconexas começavam a formar um padrão. Era como se suas vidas estivessem entrelaçadas desde sempre, mas ninguém nunca havia lhes contado a verdade. Você acredita que isso possa ser real? Perguntou Ana, com a voz trêmula. Que talvez nós sejamos irmãs? Maria respirou fundo, sentindo uma mistura de emoções, incredulidade, emoção, medo. Eu não sei, mas as peças estão todas aqui. Eu acho que precisamos descobrir. E assim, o quebra-cabeça continuava a se formar, peça por peça, enquanto as duas mulheres, que até então eram completas desconhecidas, percebiam que suas histórias estavam muito mais conectadas do que jamais poderiam imaginar. O barulho suave do motor do avião parecia distante, abafado pelo turbilhão de pensamentos que tomava conta de Maria e Ana. O ar entre elas parecia pesado, como se estivesse carregado de algo invisível, mas impossível de ignorar. Maria segurava a pulseira dourada de Ana, enquanto Ana tinha em mãos o colar de Maria, ambos itens que, até aquele momento, haviam sido apenas pedaços esquecidos de um passado misterioso. Maria respirou fundo, tentando organizar as palavras que dançavam confusas em sua mente. Seus olhos estavam marejados, mas ela se esforçava para manter a calma. Ela olhou para Ana, que parecia tão perdida quanto ela, e finalmente disse: Ana, e se não for só coincidência? Ana piscou rapidamente, sua expressão misturando incredulidade e uma espécie de temor silencioso. Você está dizendo que nós somos irmãs? A palavra saiu quase como um sussurro, mas ela ecoou como um trovão no coração das duas. Maria deu um leve sorriso nervoso, como se estivesse tentando acreditar no que acabará de dizer. Eu sei que parece loucura, mas faz sentido, não faz? As histórias batem, os nomes, as lembranças. É como se tudo estivesse apontando para isso. Ana ficou em silêncio, seu olhar fixo na pulseira que Maria ainda segurava. Por um momento, sua mente voltou para os dias de sua infância, para as noites em que perguntava à mãe por que o pai havia partido, e sempre recebia a mesma resposta vaga: foi para proteger você. Ela nunca questionou, mas agora, aquelas palavras pareciam ganhar um significado completamente diferente. Minha mãe, ela sempre dizia que meu pai tinha um bom motivo para ir embora, mas nunca explicou o que era, Ana murmurou, mais para si mesma do que para Maria. E agora, tudo isso? Eu não sei. Parece loucura, mas ao mesmo tempo, parece certo. Maria enxugou uma lágrima que escorreu sem aviso.
Ela não era o tipo de pessoa que se emocionava facilmente, mas a ideia de ter uma irmã, uma conexão que ela nunca imaginou ter, era poderosa demais para ignorar. Eu também me lembro. Maria começou, sua voz tremendo levemente. Minha mãe nunca falou muito sobre meu pai depois que ele foi embora, mas ela tinha um jeito estranho de olhar para o colar com o nome Ana. Como se houvesse algo que ela queria dizer, mas não podia. E agora, sentada aqui com você, é como se tudo estivesse fazendo sentido. Ana levantou o olhar para Maria, sua expressão finalmente quebrando em uma mistura de lágrimas e sorrisos nervosos. Maria, se isso for verdade, isso muda tudo. O avião balançou levemente devido a uma turbulência, mas as duas mal notaram. Para elas, o resto do mundo havia desaparecido. O único foco era aquele momento, aquela descoberta que parecia maior do que qualquer coisa que já haviam vivido. Precisamos ter certeza, disse Ana, sua voz agora carregada de determinação. Não dá para viver com essa dúvida. Se há uma chance de que somos irmãs, precisamos saber. Maria concordou, apertando a mão de Ana em um gesto inesperado, mas cheio de significado. Vamos descobrir juntas. Enquanto o avião continuava sua rota pelo céu infinito, Maria e Ana perceberam que não eram apenas duas estranhas que se cruzaram por acaso. Elas eram duas vidas que, por razões que ainda não compreendiam completamente, haviam sido destinadas a se encontrar. E ali, entre o céu e a terra, deram o primeiro passo para desvendarem a verdade. O avião finalmente aterrissou, mas Maria e Ana ainda pareciam estar flutuando no turbilhão de emoções que as envolvia. Elas mal trocaram palavras enquanto pegavam suas bagagens no compartimento, mas seus olhares trocavam mensagens claras. Aquilo não podia terminar ali. O destino as colocará lado a lado, e agora cabia a elas enfrentar o que parecia ser uma verdade inescapável. Enquanto caminhavam juntas para o saguão do aeroporto, Ana olhou para Maria, como se estivesse tentando reunir coragem para verbalizar o que ambas já sabiam que precisavam fazer. Acho que precisamos contar isso para nossas famílias, disse Ana, hesitante, mas firme. Maria suspirou, olhando para o celular que segurava nas mãos. Uma mistura de ansiedade e medo borbulhava em seu peito. Ela sabia que aquele confronto com o passado seria inevitável, mas isso não tornava a ideia menos assustadora. Concordo. Mas, como a gente começa? Como você explica para sua mãe, ou no meu caso, para minha, que pode haver outra filha que ninguém mencionou? As duas riram nervosamente, e aquele momento de humor involuntário pareceu aliviar, ainda que por um instante, o peso da situação. Sentaram-se lado a lado em um café no aeroporto, enquanto tentavam decidir como proceder. Talvez devêssemos ligar agora, sugeriu Ana, deslizando os dedos pela tela de seu celular, nervosa. Quanto mais esperamos, mais difícil fica. Maria respirou fundo e balançou a cabeça em concordância. Tem razão. Eu ligo para minha mãe, e você liga para a sua. O silêncio se instalou enquanto ambas se preparavam para fazer as ligações mais importantes de suas vidas. Maria foi a primeira a tomar coragem. Ela discou o número da mãe, sentindo as mãos suarem, enquanto o telefone chamava. Após alguns toques, a voz familiar atendeu. Oi, filha. Já chegou? Maria engoliu seco. Sim, mãe. Mas, na verdade, eu preciso falar com você sobre algo. Estranho. Estranho? O que foi? A voz da mãe de Maria estava repleta de preocupação. Maria respirou fundo, como se estivesse prestes a saltar de um penhasco. Eu conheci uma pessoa no avião. Uma mulher chamada Ana. E, bom, mãe, a gente acha que pode ser irmãs. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio tão longo que Maria começou a pensar que a ligação havia caído. Então, finalmente, a mãe respondeu, sua voz hesitante e trêmula. Maria, isso não é uma coisa para brincar. Eu não estou brincando, mãe. Maria respondeu, sua voz agora carregada de emoção. Ela tem uma pulseira que é igual ao colar que você me deu. E as histórias de infância. Tudo bate. Mãe, você sabe algo sobre isso? Do outro lado da mesa, Ana estava tendo uma conversa parecida com a própria mãe. A reação, inicialmente, foi de confusão e negação. Ana, isso é impossível. Você sabe que eu e seu pai nunca tivemos outros filhos. Mas, mãe, tem algo aqui que não faz sentido. E se ele teve outra filha antes de você o conhecer? Insistiu Ana, sentindo a voz embargar. As duas mães reagiram de maneiras diferentes, mas uma coisa ficou clara. Havia algo no passado delas que precisava ser desenterrado. As conversas revelaram informações fragmentadas.
A mãe de Maria mencionou um antigo relacionamento que terminou de forma abrupta, enquanto a mãe de Ana parecia relutante, quase como se estivesse guardando um segredo há anos. Precisamos nos encontrar e falar sobre isso pessoalmente, a mãe de Maria disse finalmente, sua voz carregada de uma mistura de tristeza e determinação. E assim ficou decidido. Maria e Ana, agora com as informações desconexas que tinham, organizaram um encontro entre as famílias. Enquanto aguardavam o dia marcado, as duas sentiam como se estivessem em uma montanha-russa emocional, oscilando entre a expectativa e o medo do que o passado poderia revelar. O confronto com as famílias prometia ser um momento de verdades reveladas, mágoas antigas revisitadas e, possivelmente, a confirmação de algo que ambas já sentiam no fundo do coração. Elas estavam conectadas de uma forma que nem o tempo, nem os segredos do passado poderiam desfazer. O dia do encontro finalmente chegou. O ambiente escolhido foi a casa da mãe de Maria, uma residência acolhedora com um jardim florido que parecia em contraste com a tensão que pairava no ar. Maria e Ana chegaram juntas, cada uma carregando o peso da expectativa e da incerteza, mas também sentindo que estavam prestes a desvendar o último pedaço do quebra-cabeça. As duas mães estavam sentadas na sala, lado a lado, com expressões sérias que tentavam esconder a avalanche de sentimentos. Era como se aquele momento trouxesse à tona não apenas as possíveis ligações entre Maria e Ana, mas também anos de histórias não contadas, decisões tomadas e segredos guardados. Maria foi a primeira a quebrar o silêncio. Obrigada por terem vindo. Acho que todas nós sabemos que precisamos de respostas. Ana, sentada ao lado dela, segurou a pulseira no pulso, o item que iniciará toda aquela jornada. Essa pulseira, ela é igual ao colar de Maria. E não acredito que seja uma coincidência. A mãe de Maria abaixou a cabeça, visivelmente abalada. A mãe de Ana, por sua vez, respirou fundo antes de começar a falar. Antes de conhecer seu pai, Ana, eu tive um relacionamento no passado. Foi breve, mas intenso. Eu engravidei, mas perdi o contato com ele antes de descobrir. Eu sempre achei que ele nunca soube. Maria olhou para sua própria mãe, sentindo o coração disparar. Isso significa... A mãe de Maria finalmente ergueu os olhos, os dela já marejados. Antes de eu casar com seu pai, Maria, eu também tive um relacionamento. Foi com um homem chamado João. Ele me deu aquele colar e desapareceu pouco depois. Eu nunca imaginei que ele pudesse ter outra filha. A tensão na sala tornou-se palpável enquanto as duas mães se entreolhavam, percebendo que seus passados haviam se cruzado de forma inesperada. Os detalhes começaram a se alinhar, formando uma narrativa clara. João era o pai de ambas. Ele havia desaparecido de suas vidas por razões que talvez jamais pudessem compreender totalmente, mas o resultado estava ali, sentado na sala. Duas mulheres conectadas por um laço que ninguém havia planejado, mas que o destino forjou. Houve lágrimas, abraços hesitantes e até momentos de silêncio profundo enquanto as duas mães se reconciliavam com o fato de que o passado, por mais doloroso ou complicado que fosse, havia criado algo bonito, Maria e Ana. Após horas de conversa, o clima começou a mudar. A seriedade deu lugar a algo mais leve, mais esperançoso. As duas irmãs, agora oficialmente reconhecidas como tal, começaram a sonhar juntas. Eu sempre quis uma irmã mais velha, disse Ana, sorrindo timidamente. Maria riu. E eu sempre achei que seria filha única. Parece que estávamos erradas. Nos dias que se seguiram, elas começaram a construir os laços que a vida não lhes dera chance de formar antes. Passaram a dividir não apenas memórias, mas também novas experiências, jantares, passeios e até pequenas viagens juntas. As diferenças entre elas, personalidades, gostos, até manias, começaram a se complementar, criando uma conexão que ia além do sangue. As famílias, antes separadas, também começaram a se aproximar. Jantares em conjunto se tornaram uma tradição, e as mães, que inicialmente tinham medo do confronto, passaram a encontrar consolo e até amizade uma na outra. Elas perceberam que, apesar das escolhas e dos erros do passado, algo belo havia florescido, uma segunda chance de recomeçar, desta vez com mais união. Maria e Ana entenderam que o destino tinha um jeito curioso de juntar as peças. A pulseira e o colar, tão pequenos e aparentemente insignificantes, foram os primeiros sinais de algo maior. Aquela coincidência no avião havia transformado suas vidas para sempre, unindo-as de uma forma que elas jamais poderiam ter imaginado. E assim, o que começou como um encontro casual tornou-se o início de uma história compartilhada, não apenas como irmãs, mas como amigas que escolheram abraçar o passado e construir um futuro juntas. E você, o que achou dessa história? Te tocou de alguma forma? Deixe seu comentário, queremos muito saber sua opinião.
Sua participação é muito importante e pode inspirar outras pessoas. Até a próxima!